Eu amo matemática, mas eu sou apaixonado por física. Bem mais divertido, eu acho. Se bem que sem a linguagem dos deuses, né, sem a matemática, nós jamais chegaremos a algum lugar. Então, física. Vocês sabem daquela do Johannes Kepler, né? Deus é matemática, ele dizia. Ele realmente acreditava que o Criador do Universo era um ser matemático. Eu até acho que talvez ele esteja certo. Ô galerinha, olha que bonito. Página 43. Vamos que vamos. O ideal é dar uma lida naquela página ali, na introduçãozinha ali. Um corpo sujeito a uma força resultante de forças de intensidade diferente de zero pode realizar um movimento uniforme? O que é movimento uniforme? Velocidade constante, não é? E para que a velocidade constante, força resultante. Então, se a força resultante, se Fr diferente de zero, a aceleração diferente de zero, certo? Logo, é impossível. Concorda comigo? Não, esse Fr igual a zero, né? Um corpo sujeito a uma resultante das forças de intensidade diferente de zero pode realizar o movimento uniforme? Ah, não, tá certo. Aí eu primeiro fiz o raciocínio, né? Se Fr é diferente de zero, então... Não sei o que. Não, tranquilo. Diferente de zero. Logo, é impossível... movimento uniforme para força resultante diferente de zero. Logo, é impossível movimento uniforme para resultante de zero. A gente tem batido nessa tecla há tempo, né, galera? Isso é uma coisa muito importante. E tu sabe que o ser humano ele tem uma tendência de pensar errado usando a intuição. Para que os corpos se mantenham em movimento, é indispensável que ele esteja sujeito a uma resultante de força não nula. Não, porque se eu tiver em movimento, ele vai estar com resistência. Parabéns, garota. Essa aqui muita gente tem vontade de dizer que sim. Não, pois se força vou escrever, estou com preguiça aguda. Não, pois se a resultante das forças for nula, o corpo pode estar em MRU. O que é MRU mesmo? Então tu vê, né, cara, essas duas questões eu acredito piamente que a maioria, se refletisse um pouquinho sobre as aulas anteriores, ia conseguir matar. Questão 3. A URGS. Trilegal! À medida que cresce a velocidade de um objeto que cai em linha reta em direção ao Sol, entendi? Sim. Cresce também a força de atrito com o ar. Olha o que ele está dizendo, à medida que está mais rápido, né, o ar vai bater com mais força no cara e a força que empurra ele para cima vai aumentando aos pouquinhos. Analisamos, eu acho que o paraquedista, né? Um pouquinho. Até que em determinado instante torna-se nula a resultante das forças sobre esse objeto. Chega uma hora que o atrito que vai aumentando para cima se iguala ao peso. Nessa hora a resultante e o corpo se mantém em MRU a partir dali. A partir dali é MRU. Aí até te expliquei, né? Se não houvesse a resistência do ar, as gotinhas d'água iam chegar tão rápido na superfície da Terra que ia atravessar o crânio das pessoas como manteiga, certo? Então a resistência do ar é que nos salva de um massacre na Terra a cada chuva. Mas a água ia fazer isso? Exatamente. Como que a água ia fazer isso? Pois então, eu até comentei com vocês, né, que a indústria têxtil usa jatos de água para cortar tecidos, e são centímetros de tecido empilhados, vem um jato de água e divide a malha em duas. E a indústria metalúrgica usa jato d'água para cortar chapa. Chapa de aço de 1 milímetro, de 1 centímetro até. Então tu imagina o jato de água e deixa um corte sem rebarba, já um corte que não precisa nem lixar, tu passa a mão ele já tá redondinho. E tu vê, cara, quando tu filma isso, tu vê faísca saindo, cara. Na hora que o jato d'água bate na chapa de aço. Imagina a pressão, imagina a velocidade com que a água não bate ali, né? A grande vantagem desse método é que tu não tem desgaste da tua máquina, da tua lâmina de corte, né? Quando tu usa um outro material para cortar aço, tu vai ter que trocar a tua lâmina de corte o tempo inteiro, né? Se tu usar uma MIG,
uma MIG para poder cortar, que é tipo daqueles... Já viu os caras soldando portão na rua? Transformador de solda, faz aquele clarão enorme. Tem um tipo de solda que é chamada solda MIG, que ela é mais quente ainda que aquilo lá. Ela vai lá e ela derrete a chapa de aço e corta. Só que aí tu tem uma tocha de tungstênio, que é cara, tem que trocar. Então tu vê, a ideia de pressurizar água e usar água pressurizada, né, para cortar na indústria é uma ideia incrível. As mineradoras fazem isso há muito tempo, né? Água mole em pedra dura, tu bate até que fura, famosa ditado popular. Você aproveita essa água? E sim, caiu lá no fundo da máquina, a máquina passa por um filtro para tirar eventuais pedacinhos de aço, né, para não destruir a bomba que vai pressurizar a água, e reaproveita essa água. É possível que depois de um certo quantidade de ciclo, a água esteja tão contaminada que deva ser substituída, mas né, não vai ser um grande problema. Boas colocações. Então analisamos o que ia acontecer, né? O objeto estava caindo, quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar, chega uma hora que peso e atrito se igualam, a partir dali, MRU. Ele vai querer te sugerir que a partir dali o objeto para. Imagina que doença. O cara abriu o paraquedas, aí na hora que as forças se igualam, o paraquedista para e fica parado no ar e nunca mais chega na Terra. Né? Certo? Não vai sentir. Na verdade, sim, a partir desse momento, né, ele vai caindo com velocidade constante, né? Certo? Parou, deixou de ser radical. O radical do paraquedista na hora que ele salta do avião e na hora que ele puxa o paraquedas, né, que dá um trancão nele. É o momento que ele sente grandes acelerações. Depois a aceleração é baixa. A partir desse instante, o objeto interrompe sua queda em direção ao solo. Né? Pode ter certeza que os caras não estudam física, pelo enunciado, o coração dele vai dizer que realmente a força é zero. Inverte o sentido de sua velocidade. Essa é legal, né? O cara abre o paraquedas, aí para e de repente volta pro avião, sobe no avião e acabou. Continua caindo com velocidade crescente. Por que a velocidade vai crescer se já não existe mais aceleração, né? Já que a resultante é zero. Continua caindo, mas com velocidade decrescente. Ainda não. Continua caindo, mas com velocidade constante. Mas a velocidade é constante, com certeza. Tu vê, né, cara? Antes dessas aulas, antes desse capítulo, nós já tínhamos competência para responder isso. A gente só tá pisando mais uma vez na mesma lugar. Não, mas quando ele fala em inverte, ele, por exemplo, ele não quer, porque ele tá descendo. Aí ele abre o paraquedas e ele começa a frear. Ele tá subindo pra cima. Ele não... A força resultante é para cima, né? Na hora que ele abre o paraquedas. Nesse caso não é o paraquedas, é um objetozinho. Então o atrito vai aumentando aos poucos e só se iguala ao peso. Mesmo no caso do paraquedista, que a força resultante, já que o atrito aumenta brutalmente quando eu abro o paraquedas, a força de atrito para cima fica maior que o peso. Por isso que ele começa a desacelerar. Aqui ele nem chegou a desacelerar, né? Ele só foi diminuindo a aceleração e uma hora a aceleração é zero e a velocidade no seu maior valor se mantém constante. O paraquedista não, ele pulou lá, ele estava zero, virtualmente falando, né, em relação ao chão. Ele saltou, a velocidade vai aumentando, chega em 200 e poucos por hora, ele está sem o paraquedas aberto. Nessa hora, o atrito com o corpo dele e o peso se igualaram. Aí ele ficou curtindo alguns segundos lá, né? Muito doido. Aceleração zero. Porque a força resultante era zero, mas ele está a 200 e poucos por hora. Não inverteu nada até agora, né? Abriu o paraquedas. Putz, aí como o paraquedas vai esbarrar em um monte de ar, a força de atrito ficou muito maior que o peso. Aí ele começa a desacelerar, mas ainda caindo, cara. Né? Tu vê, o paraquedista, para ele voltar a subir, só se tiver de parapente. É outro equipamento. Alguma coisa soprando. Certo? Exatamente. Ou pegar alguma corrente de ar. Parece piada, tá? Mas houve na Segunda Guerra Mundial casos de paraquedistas pularem do avião, passarem por nuvens, congelarem e chegar no chão semi-congelado. O paraquedas abriu, por sorte de um deles, o outro caiu num cubo de gelo morto já. O outro cara, o paraquedas abriu por acaso. Ele chegou lá todo envolto em gelo, conseguiram resgatar o cara e ele só perdeu uma perna necrosada. Mas tu vê que loucura, né, cara? Tu vê que bizarro, né? Tá na guerra lá, pulou. Se tu não sabe as condições meteorológicas dali, cara, tu atravessa uma nuvem cheia de gelo e se arromba todo, cara. Olha que viagem, né? Que coisa bizarra. O mais louco, tem animais que sofrem isso. A vespinha tá voando. Vem uma corrente de ar, ai meu Deus, vai pra PQP, cai em forma de granizo, descongela e sai andando. Assustador, né? Eu só acredito que eu vi filmagem dessa encrenca, mas na época eu fiquei duvidoso. No começo, bizarra a natureza, né? A natureza é muito bonita. Galerinha, essa morreu.
Então tudo bem pra ti, cara, a aceleração inverteu, né? Mas a velocidade não, mesmo no caso do paraquedista. Chega, eu queria que tu fizesse a 4, quem é que fez a 4, a 5 e a 6? Ó, tem bem poucas pessoas, não te ajuda, parabéns. Não te ajuda eu ficar fazendo questões que tu não treinou. Treina que na próxima aula eu vou corrigir. Tu vê ó, como vamos continuar a estudar ela, né? Eu vou fazer um exemplo da questão 11 da página 46. Então eu vou acrescentar a tua tarefa, que é página 43, eu vou acrescentar a 46. Oh, aquela página é bonita, hein? Vou fazer um exemplo. Qual página? A página 43 e página 43. Quando na frente do x for positivo ela é crescente, quando na frente do x negativo ela é decrescente. Eu te interrompei a apostila. Tu viu, né, cara? Toda hora eu falo uma coisa e escrevo outra. Se não tem gente ligada... Ó, é 43 e 43, hein? Eu ouvi isso também. Doente é pouco, né? Ô, galerinha, vou fazer um exemplo para te estimular a fazer a 46. Vou fazer um exemplo.